sobre a classificação e hierarquização das ideias, né? Isso é a classificação e a hierarquização das ideias, né? Hierarquizar as ideias significa colocá-las em ordem, né? Significa fazer uma análise, né? E colocar essas ideias em ordem para que eu possa, assim, vamos dizer assim, fazer uma análise formal da minha pesquisa. E fazendo essa análise formal da minha pesquisa, eu posso verificar qual é o ponto mais relevante, né? E os menos, todos são importantes, né? Mas o mais relevante, e daí eu vim discorrendo em subtítulos, para enriquecer o meu trabalho com os subtítulos, subargumentos, vamos dizer assim, né? Dentro da minha pesquisa. Então vamos lá, vamos fazer isso do ponto de vista prático, né? Eu poderia pegar um desses exemplos que eu falei, né? Aborto, prisão de segundo grau, etc e tal, mas eu vou pegar um exemplo novo, porque eu já tenho uma sequência aqui e fica fácil nós trabalharmos essa sequência. Vamos supor, né, que o meu objeto de pesquisa, como formular um problema de pesquisa. Aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, parece que existe uma campanha muito intensa, né? Parece não, existe uma campanha muito intensa de trânsito, de Detran, né? Essas questões de blitz, né? A utilização da faixa de pedestres sem semáforo, uma coisa muito bacana, né? Que só tem aqui, né? Só tem aqui, os outros estados não tem, deveria ter, né? No entorno, né? No entorno do Distrito Federal, o pessoal ainda tem essa cultura ainda, porque muita gente daqui mora lá e vice-versa, né? Então temos essa questão do Detran que é relevante. Como formular um problema? Vamos fazer um problema, vamos verificar, vamos analisar com método a questão do trânsito, vamos escrever uma monografia sobre trânsito. Nós falamos nas primeiras aulas que o tema tem que ser da monografia, monografia escrita de um único tema, tem que ser limitado para que não se torne muito amplo, para que não se torne um compêndio, uma enciclopédia, né? Mas uma monografia, um tema único. Então olha só, tema de trânsito único, bem limitado. Vamos falar de atropelamento no trânsito, né? E suas consequências. Por que esse tema? Eu escolhi aleatoriamente, por quê? Porque ele é muito limitado, ele é bem limitado, e mesmo sendo limitado tem diversos aspectos, né? Diversas nuances que eu vou poder fazer a classificação e a hierarquização das ideias. Qual é a ideia principal? Atropelamento. Então eu coloco lá, ideia principal, atropelamento. E dentro dessa ideia de atropelamento, agora eu começo a pensar, né, dentro de uma teoria caótica, né, dentro de um caos de ideias, né, o que vier na minha mente sobre atropelamento eu vou lançar aqui no meu rascunho, né? Então, nesta análise, nessa classificação, eu posso ter atropelamento, por exemplo, em rodovias. Eu posso ter atropelamento em vias públicas dentro da cidade. Então, atropelamento, tema principal da minha monografia. Número 2, atropelamento em vias públicas na cidade, é um subtítulo. Número 3, atropelamento em rodovias, também um subtítulo. Eu falei 3, mas na verdade é 2, né? Porque o primeiro é o título. Título 1 e 2. Número 3, atropelamento diante de escolas, hospitais e pontos de ônibus, né? Uma terceira subclassificação, né? Fora o título. Número 4, atropelamento sem prestar socorro à vítima. Note que esse atropelamento sem prestar socorro à vítima, eu vou explicar o que é esse atropelamento, quais são as consequências na sociedade, e vou fazer uma análise também criminal desse aspecto de atropelamento. Na verdade, de todos, né? Mas esse especialmente tem alguns detalhes que eu quero acrescentar. E aí eu posso fazer um subtítulo dentro desse atropelamento sem prestar socorro à vítima. Entendem? Essa é a ideia de classificação e hierarquização da norma. Depois eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o trânsito. Mais um, atropelamento provocado por motorista bêbado, né? Esse é mais um exemplo. Recentemente nós tivemos um caso aqui de um rapaz que estava ali na rodoviária do Plano Piloto, aí ele virou, né, à esquerda, e ao virar à esquerda ele passou andando, bateu no ponto de ônibus, né? É um cadete cinza, bateu no ponto de ônibus, atropelou uma senhora que estava no ponto de ônibus e ela caiu ali da ponte ali, morreu, né? E olha só,
por que eu lembrei disso? Está aqui, ó, atropelamento provocado por motorista bêbado. Mas esse motorista, ele não estava bêbado. Ele teve um surto na hora ali de epilepsia. E o CONTRAN tem uma norma, salvo engano, não sei se é 160 ou 360, eu esqueci aqui agora, do CONTRAN, que diz que é proibido, né, a pessoa que tem epilepsia dirigir, ter habilitação. Aí uma pessoa me questionou uma vez, né? Não, mas eu tenho epilepsia e eu dirijo. Aí eu falei, mas você falou pro médico? Você contou na entrevista? Pegou o resultado? Não, porque eu dirijo. Aí ele não respondeu, né? Então eu não sei se ele falou, se não falou. Eu acho que ele não falou, porque quando o médico descobre, tira a habilitação. Se ele pode responder pelo dolo eventual, né? Nesse caso aí. Pode. É certo. Né? Pode responder pelo dolo eventual. Ele não tinha intenção, mas ele assumiu o risco, né? Ele assumiu o risco e ocorrendo o resultado, né? A intenção de matar, né? Eventualmente, né? Responde pelo homicídio aí, doloso, não é culposo, né? Intenção de matar, vai para júri popular, né? Parece que o Código de Trânsito também já traz isso daí para quem dirige alcoolizado, né? Não é, o código não considera um dolo eventual, considera um dolo direto, né? Se você dirige, né? Como que eu digo? É uma figura, né? Traz uma ficção aí, né? Porque na verdade não é um dolo, né? Você assume o risco, mas é o risco da culpa, né? Negligência, imprudência e perícia, né? Mas aí, como a lei fala que é dolo, aí nem se discute. Eu não conheço o caso, né? Então estamos aqui só debatendo a questão da hierarquia das ideias, mas acredito que ele possa entrar com essa tese, que não sabia, que descobriu ali, né? Apagou e foi para o médico, pode ser uma tese, né? Pode ser, mas é uma tese que, né? Pode até colar. Aí se colar, aí ele sai do dolo para a culpa, né? Aí fica homicídio culposo e não doloso, é bem menos grave, né? Já que ele não teve intenção de matar, né, e cometido no veículo, ameniza a situação dele. Então, dentro dos atropelamentos, nós podemos levantar essa questão aí e fazer essas discussões, né? Num subtítulo aqui, está aqui, o motorista bêbado, né? Mas eu posso fazer atropelamento provocado por motorista que faz uso de medicação controlada, um outro tema. Então, só continuando aqui, atropelamento por motorista incapaz, por falta de motivo, aí vem aqui, ó, por motivo de falta de óculos ou doença incapacitante para a direção do veículo motorizado. É justamente o que nós estávamos falando agora, né? Falta de óculos. Ele no exame vem aquele lá, né? Uso obrigatório de lentes. E aí você está dirigindo sem óculos ou sem lentes e causa um atropelamento, né? Ao verificar, né, a guarnição ao verifica que você não fazia o uso do óculos, não tinha por algum motivo, né? Então isso pode acarretar aí um problema que aí é discutido na monografia. Tudo aqui que nós estamos falando é em tese, não tem uma monografia. Eu tenho um problema de trânsito e eu quero equacionar. Eu quero fazer uma monografia, uma pesquisa científica, entregando um método, né, discutindo todas essas questões aqui. Teoria da classificação das ideias é isso, né? Só que eu estou falando de forma que vai aparecendo, mas isso aqui eu posso trazer uma maior importância ou uma menor importância. Mas lembrando, qual é o tema principal? Atropelamento. E aí eu venho com subtemas, e dentro desses subtemas ainda posso ter aí uma discussão como essa que a gente acabou de falar aqui, do uso de medicação controlada na esquizofrenia. Eu falei agora com a epilepsia, né? Que não está aqui, mas a gente inclui, né? E por último, finalzinho, atropelamento por participação em rachas. Isso aí teve uma época que aqui em Brasília era uma febre disso aí, né? Aí vem a questão, é um problema prático ou um problema científico? Se eu pegar isoladamente, cada tópico desse me parece mais um problema prático do que científico, certo? Se eu pegar isoladamente, parece isso. Mas, dentro de um trabalho sobre atropelamento, envolvendo leis, envolvendo normas e uma pequena discussão em cima de cada ponto, e o geral é o atropelamento. Na classificação das ideias, eu tenho o atropelamento como o topo do meu trabalho, né? Portanto, é um trabalho científico, com a discussão de cada tema, vira uma monografia muito bacana, vira um pequeno
livro aí, né, que dá base, que dá um material muito bacana para quem gosta da área, para quem estuda, né, para quem é da área, né? É isso. Essa é a teoria da classificação e hierarquização das ideias. Bom, vamos mudar o exemplo para nós fecharmos esse conceito. Olha só, né? Então, vamos lá. Para fechar esse conceito, vamos pegar como exemplo agora a Constituição Brasileira, a nossa Constituição Federal de 1988. Uma vez o aluno perguntou: professor, e a de 2020, 2019? Não temos, né? Só tem a de 1988, que é a última com as suas atualizações, né? Constituição Federal de 1988, né? Para ter uma nova, teria que fazer uma nova, e não existe a nova, existem as atualizações com as emendas constitucionais, né? Então vamos lá. Então, feita essa análise, né, passando para a segunda fase, classificando essa questão aí da hierarquia das ideias, né, vamos pegar aí a Constituição e vamos dividir a Constituição em um preâmbulo e 9 títulos. Vamos fazer um preâmbulo e 9 títulos. E um ato de disposições constitucionais transitórias. Então, ó, 3 partes, né? Cada título é dividido em capítulos, cada título. Título 1, aí vem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pessoal, e é assim que se faz os livros, que se fazem as monografias e que é feita a Constituição, né? Os capítulos, então, título, capítulo, e os capítulos, seções, né? E assim por diante. Bom, então a distribuição vai ficar da seguinte maneira, na Constituição, como ela é hoje, né? Então, notem só, eu tenho Constituição Federal, Constituição Federal da República de 1988, Constituição Federal do Brasil. Esse é o meu título, né? Capa, anticapa, né? E etc e tal. Lá dentro da Constituição, lá dentro, qual é o primeiro capítulo que eu tenho? Dos princípios fundamentais. Primeiro capítulo, princípios fundamentais. Então eu vou ter os princípios fundamentais dentro da Constituição e essa é a divisão. Segundo, né, dos direitos e garantias fundamentais. Ó, princípios fundamentais, agora direitos e garantias fundamentais. Esses princípios é da formação do Estado. Fala da soberania do Estado, fala de qual é a forma de governo, né, o sistema político, fala de tudo isso no comecinho, nos princípios fundamentais, como é formada a Constituição, né, de uma forma democrática. Logo em seguida, direitos e garantias fundamentais. Notem que quando a Constituição foi feita lá atrás, provavelmente essa foi a classificação, já que chegamos nessa classificação, né? Essa foi a hierarquia da época e a classificação das ideias na época, chegando na Constituição. Número 3, da organização do Estado. Número 4, da organização dos poderes, né? Harmônicos, independentes entre si. Número 5, defesa do Estado e das instituições democráticas. Defesa do Estado, né? Forças Armadas, etc e tal, polícia, né? Polícia Federal, polícia... Então, tudo isso vem na Constituição do Estado, porque estamos constituindo o Estado, né? Então, defesa do Estado e instituições democráticas. Aqui é dado o nome aos bois e falado, é dito, né, o que compete a quem, né? Aí, em seguida, tributação e orçamento, né? Como vai ser tributado, como que vai ser mantido tudo isso, né? Na sequência, ordem econômica financeira, ordem social e o finalzinho, disposições constitucionais gerais, né? E aí é feito isso daí, né? Então eu tenho também subtítulos, tá? Dentro das garantias fundamentais, voltando lá nas garantias fundamentais, né? Aí lá dentro eu tenho subtítulos, ó, direitos e deveres individuais e coletivos, que está lá no artigo 5º da Constituição. Aí vem direitos sociais, salvo engano, artigo 7º, 6º, 7º. Aí vem nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tudo nessa sequência aí, lá dentro dos direitos e garantias fundamentais. Então notem, doutores e doutores, né? Notem que o objetivo, nosso objetivo aqui, né, falando assim de forma bem simples, de forma bem resumida, né, o objetivo do trabalho, da pesquisa jurídica, o objetivo da nossa matéria, né, pesquisa jurídica, é eminentemente, né,
trazer uma base científica. Quando eu falo ciências, né, metodologia, a lógica do método, a lógica do caminho, né, se eu falo de ciência do conhecimento, então a lógica para se obter o conhecimento através da pesquisa, e a pesquisa é a busca de uma realidade. Qual é a realidade que eu quero conhecer? Qual é a realidade que eu quero saber? Ora, a minha realidade, né, pode ser a pesquisa do Detran, atropelamento, pode ser formular a Constituição Federal de um país, pode ser a pesquisa sobre o segundo grau, pode ser a pesquisa sobre aborto, pode ser a pesquisa sobre entorpecentes, né? E muito relevante, muito interessante essa questão ainda, falando da prisão em segundo grau, porque já houveram as duas vertentes, a vertente ipsis literis, né, expressa, positivada na Constituição, sem muita interpretação, a versão que está na Constituição. Todos serão considerados inocentes até que se prove o contrário, né? E só depois do último grau, transitado julgado. Então essa é uma versão, que está na lei, a letra lá. Mas acharam uma época, né? Sem ser pejorativo, mas entenderam uma época que não, que isso aí haveria, né? Deveria se ter uma exegese, uma interpretação daquela norma, que a norma disse menos do que ele queria dizer, ele poderia ter dito mais, né? E aí disse menos, e aí houve uma ampliação do texto, né, modificando o texto, modificou. Não é lá no terceiro, já no segundo já, né? E aí deu problema, né? Porque eles tiveram que rever o conceito, e reviram o conceito, né? E aí eu tenho uma tese já com muitos argumentos jurisprudenciais, já com sentenças, já com diversos acordos para diversas pessoas que foram condenadas, né? Tanto quando houve interpretação direta na lei, igual à lei, e quando houve interpretação dizendo que não, que caberia prisão já no segundo grau, tese e antítese, né? Agora, dessas diversas jurisprudências, desses diversos entendimentos, eu posso juntar todo esse material para uma análise de tese a favor da prisão e para uma análise de antitese ou de antítese contra a prisão. E aí, destes argumentos, professor, como é que eu faço isso? Eu pego os melhores argumentos? Eu pego os piores? Eu pego o que me interessa? Não, eu vou fazer uma fusão destes argumentos de tese e antítese para chegar a uma síntese, para chegar à conclusão do meu trabalho. Obviamente, né, que eu vou fazer isso, né, baseado numa resenha, eu vou ter uma crítica ali pessoal, né? E não importa se eu sou de direita ou de esquerda ou de centro, não importa, né? Eu vou me convencer ou não de acordo com a tese, de acordo com a antítese, né? Eu vou fazer um julgamento, eu vou fazer uma análise justa, né? Com o meu critério, com a minha consciência, baseado na legislação, baseado na jurisprudência, baseado em casos práticos, né? E baseado, agora vem, na relevância da oportunidade, não pode ser modismo, né? Relevância e oportunidade para atender, né, um problema social, né? Um problema científico, não um problema prático, né? A questão não é tirar fulano da cadeia ou colocar fulano na cadeia, não é uma questão prática, não é questão também de vingança, tá? Não é. Né? A sociedade repudia muito, né, essa questão de crime sexual. Já repararam isso aí? Nem o criminoso gosta do outro que comete crime sexual, né? Tanto faz se é importunação, se é estupro, né? Tem um repúdio muito grande por isso. Por quê? Por questão cultural, de costumes, né? Usual, costumeira, né? Não vou falar muito disso porque senão toma muito tempo, né? Mas existe uma questão. Existem crimes piores que esse, mas esse, né? Esse causa repulsa, né? E olha só, mas é um modismo. Por que é um modismo, professor? Mas não é relevante, não é oportuno discutir isso. Já está discutido, já tem uma questão resolvida. Houve uma alteração, eu não estou me recordando o ano, acho que foi em 2006. Houve uma alteração do Código Penal, né, de 1940, houve uma alteração, e alterou todos os crimes sexuais, que passaram a deixar de ser crimes sexuais e passaram a ser crimes contra a vontade, não era a vontade, fugiu o termo agora, crimes contra a satisfação da libido, crimes, né, para conter essa questão da satisfação da libido. Então, aí, na época da modificação da lei em 2006, olha só, sabe aquela história do beijo no carnaval? Beijar a menina lá, tá a força, ou o beijo roubado, virou estupro,
a sistemática nessa tese antítese, quando foi discutido, quando houve a mudança da lei, virou estupro, né? Passar a mão virou estupro. Esse Quando... que colocar tirar, eu ouvi dizer que esse cara... Não, mas ele mudou. É tirar no meio do ato sexual sem consentimento da parceira do estupro. Então, na época, em 2006, né? Porque o estupro deixou de ser a conjunção carnal entre homem e mulher, conjunção, né, real, carnal, deixou de ser isso e passou a ser qualquer ato que viesse a satisfazer a libido, numa interpretação anterior, né, por usos e costumes, aí virou lei. Dentro dessa análise, então, o que nós fazemos aqui virou uma lei, mas uma lei equivocada. Então eu vejo a pessoa na rua e é estupro, né? É demais, ficou muito Se o cara também estiver lá e a mulher fala assim, não para, e o cara não parar também, ao fazer isso, eles banalizaram, tem isso. Banalizaram, né? O estudo de verdade, para provar qualquer coisa, o cara encostou no mulher, Exatamente. encostou, virou estudo. Aí sabe o que aconteceu? Teve que rediscutir a lei que tinha acabado de ser aprovada. Aí, por conta da relevância da oportunidade, houve uma nova discussão, bem dentro do que foi falado agora pelo Laurence, né? O que acontece, né? Parece que banalizou, né? Estupro. Então, o cara que vinha, que pegava por violência, estuprava e tal, etc., pegava X anos, e o que beijava pegava a mesma quantidade, não é a mesma figura, né? Ressalvando a proporção, não é a mesma figura, é a mesma figura. Aí criou-se uma nova figura recentemente. Outra coisa, aquela história do ônibus, né? O cara passa, dá uma roçada, né? Faz de forma intencional, era estupro, também, pela essa sistemática era estupro. Aí modificaram isso, não, peraí, vamos fazer, né? Vamos fazer as ressalvas com as devidas proporções. É crime, sim, é crime. É importante a discussão, é importante. Tem relevância? Tem relevância. Qual é a oportunidade? Agora, vamos reformular alguma coisa, vamos incluir e vamos excluir algo. Aí criou-se a figura da importunação sexual. Uma nova figura. Esta figura nova de importunação sexual é o que tira o beijo do carnaval do estupro. Porque era. Olha só, não era, passou a ser, né? Agora volta a não ser estupro, porque não é estupro, né? Mas é uma importunação sexual, né? Por causa da história de que se a pessoa não quer, não pode, né? Aí vira um tipo de importunação sexual, que tem uma pena muito menor, né? Não é hediondo, né? Porque normalmente a importunação, não estou dizendo que leve não, estou dizendo que é comparado ao estupro, evidentemente é muito diferente, né? A figura, né, de importunação sexual e de estupro, né? A gente entende o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, na relevância, na oportunidade, eu posso traçar um método dialético com tese, antítese e síntese, e na síntese chegar à conclusão de que, analisando as circunstâncias, né, do fato típico do crime de estupro, né, não pode ser estupro, né? E aí eu reclassifico e crio um novo artigo, que é o artigo da importunação sexual. Aí ele abrange essa questão do beijo do carnaval, essas questões de ônibus, né? Essa questão do beijo, eu acho que o cara tinha dado um beijo na mulher dentro do ônibus. Na época não tinha lei pra isso. Dentro do ônibus o cara beijou a mulher, aí foi condenado porque não tinha. Quando não tinha lei, antes de 2006, não era estupro também. Porque o estupro, né, pela lei, pelo código, pela sistemática bem antiga, mais antiga, o estupro era a conjunção carnal entre homem e mulher, a penetração entre homem e mulher. Se não, e homem na vagina da mulher. Senão não era estupro, não era. Se fosse de outra maneira, não era estupro, mesmo que homem e mulher. Aí passava a ser um outro delito, que é o atentado violento ao pudor, que é um delito menor. Mas é diferente, era diferente. Se fosse 2 homens no caso. Atentado violento ao pudor. 2 homens, 2 mulheres, né? Só valia homem e mulher na conjunção carnal, né? Entre a cópula, né? Entre homem e mulher era estupro. Fora isso não era. Aí vinha o atentado violento ao pudor. O estupro era hediondo, atentado violento ao pudor não é hediondo. Era só. E podia ser até pior, mas não era considerado. Percebe? E aí surge a relevância, surge a oportunidade, surge a importância. Formula-se um problema,
o objeto tem que ser trabalhado do ponto de vista científico e não prático, pega-se métodos e se discute até chegarmos a uma conclusão. Surge a nova lei de 2006, mas houveram exageros, né, que foi reconhecido, oportunizado numa questão de relevância, se rediscutiu a matéria e aí se trocou ali um artigo e colocou-se a nova figura importunação sexual. Muito bem colocado agora ficou quase que perfeito para os tempos atuais, né? Inclusive com a figura do 217A, que não tinha antigamente. Sabe qual que é o 217A? Estupro de vulnerável. Ah, professor, como assim relevante isso? Olha, pessoal, a gente está vendo na televisão aí um enfermeiro, né? Não sei se foi enfermeiro ou foi médico. Foi médico, né? Teve vários casos, ou com várias pessoas ali, o cara botou o pênis na boca da paciente. Não foi isso? Foi. Anestesista. Então, olha aí. É importunação sexual? Não é. Pela lei velha não seria estupro, não seria importunação sexual, seria atentado violento ao pudor. Mas ainda ia ficar naquela assim, né? Como é que trabalha isso? Agora não, agora ali ficou precisa. Como ela é vulnerável, não tem condições de, né? Estava anestesiada, 217A, estupro de vulnerável. Eis a questão, matou, a lei ficou boa, né? E essas questões de ônibus, né? Roçar, passar a mão, beijar e tal, caiu na importunação sexual. É crime, tem condenação, não é qualquer coisa, mas não é também como no estupro, né? Bom, a gente trouxe esse exemplo só para poder aí dar uma brilhantada nas ideias, né? Mas o objetivo é... A lei é mais do tempo, né? Porque a lei se tornou menos gravosa, né? Ah, tá. A teoria da retroatividade e da ultratividade, né? É uma teoria de direito penal, né? Diz que a lei não retroage salvo para beneficiar o réu, né? Ela nunca retroage salvo para beneficiar o réu. Mas essas leis de direito penal, né? Elas são aplicadas, né, a partir do momento que se faz a legislação, aí tem uma vacácio ou não, né? E aí vai se aplicar ou não, dependendo do caso. Mas o caso prático em si seria qual, por exemplo? Qual seria o caso prático, né? O cara mesmo não foi preso por estupro, mas a lei foi revogada e se tornou lei mais benéfica. Ah, não. Aí com a revogação da lei, né? Aí na hora, o cara, automaticamente ele tem a sua liberdade, tem o seu alvará, né? Não precisa nem pedir, não. É claro que às vezes a pessoa fica esquecida lá e tem que ter um advogado para fazer o pedido, né? Mas quando deixa de ser delito, quando deixa de ser crime, aí passa, né? Aí automaticamente o preso, o réu que foi condenado no crime que deixa de existir, ele passa a ser absolvido. É como uma absolvição, né? É como uma absolvição. Recurso do cara recorrer para não existir a lei do caso. Você colocar aquela lei que proibia e tal, né? Vamos dar um exemplo que não existe ainda. Vamos dar um exemplo que não existe ainda. Vamos falar de uma coisa. Boa exemplo. Vamos formular um problema. Vamos formular um problema atual, né? Aí vocês vão falar assim, você está viajando. Então, não. Estados Unidos já tem 8 estados que é liberado o uso de entorpecentes, né? No Canadá, me parece que é liberado todo tipo de entorpecentes. Eu vi isso aí. Alguém chegou para mim e falou isso. Você sabia que no Canadá todo tipo de entorpecente é liberado? Eu falei, é mesmo, né? Ele falou, é. Aí eu falei, mas e aí? Não tem esse negócio local não, como é na Holanda, tanto faz, quer usar na cor, na casa, no trabalho. Não, né? Não, qualquer lugar? Então, aí me falaram isso, a pessoa que me falou isso. E quem me falou isso é um funcionário até da justiça, é um primo meu, funcionário de justiça, né? E ele disse que esteve lá e tal, e viu essa cena, essa situação, mais uns amigos, né? E disse que é liberado. Você faz o que você quiser na sua vida, lá. Vamos trazer esse exemplo para cá, né? Vamos lá no problema. Vamos pegar o exemplo de lá, vamos formular a tese desse sentido a favor e vamos verificar as questões contra, né? O que poderia acontecer dentro da nossa sociedade brasileira, não lá no Canadá, que é uma história lá, uma coisa que é outra, né? E aí vamos chegar a uma síntese disso. E aí vamos supor que haja uma modificação na norma, liberando as drogas e copiando o modelo de norma aqui. E aí o que acontece? Já existe discussões sobre isso. Estou errado? Será que não? Existe.
principalmente no novo governo, que fala em liberação, talvez não como no Canadá, né? Então vamos verificar a tese, a síntese, e na síntese, né, vai se falar alguma coisa. É claro que a bancada conservadora, tradicional, do PL, do Sérgio Moro, do Bolsonaro, e toda essa turma vai ser contra, todos vão ser contra, né? Porque a pauta da direita é contra, mas a pauta da esquerda, né, por serem progressistas, né, dentro de uma ideia mais liberal, de costumes, liberal de costumes, né? Vamos liberar. Vocês entendem isso? Não estou falando mal nem bem, não. Estou dizendo que existem essas vertentes ideológicas. Aí, numa liberação, conforme no Canadá, conforme na Califórnia ou outros estados, na Europa também existe isso, aí faz essa liberação. E aí? Aí tem as consequências. Igual essa questão que nós falamos agora da importunação sexual, né? Os caras pegaram pesado e de repente falaram, opa, tem que aparar as arestas. Então, provavelmente veio uma nova relevância, uma nova oportunidade, uma nova discussão por conta de um novo problema. Mas a princípio, se, dentro da pergunta que o doutor fez, se houver hoje a liberação de todo tipo de entorpecentes, não é a liberação. Se deixar de existir o artigo 33, uma derrogação da lei, ou até mesmo uma revogação da lei, né, por uma nova lei, né, uma abrogação da Lei 11.343 de 2006, se houver uma abrogação, né, total, não parcial, não derrogação, mas abrogação dessa norma, por uma outra norma que venha a liberar isso aí, falar somente de tratamento e tudo, modificar tudo, então acaba o tráfico. Acabou o tráfico. Todos estão detidos por tráfico, né? A nova norma, a lei, né, vem e beneficia a todos. E aí automaticamente, daí para frente, de hoje por diante, né, chove e alvará de soltura, 70% de quem está preso. Mete o pé na Constituição também, que ela também não acho que ela vai falar, né? Que é imprescritível e tal, da afiançada e tal. Não, nós não estamos falando de processo por enquanto, por enquanto, assim, uma hipótese de houver uma modificação na legislação especial de entorpecentes, e nesta hipótese nós viemos a adotar sistemas parecidos com outros países, e aí o que aconteceria? Automaticamente, se o crime deixa de existir, automaticamente, salvo engano, dizem aí, né, os estudos aí, em torno, porque assim, ó, de cada 10 presos, 7 é tráfico. Pode olhar que é, mais ou menos, né, quase isso aí. Então ia esvaziar o sistema. O que o governo quer? Esvaziar o sistema? Quer. Por quê? Porque é menos oneroso, é menos gasto, né? Uma pessoa presa traz muito custo para a sociedade. Eles alegam outras questões, mas basicamente é isso daí, né? Agora, os tradicionais, os conservadores não querem isso, falam que não, vai botar o cara que estava traficando, que vai continuar traficando, que vai continuar vendendo. Aí tem aquela história que eu brinquei aqui outro dia, não, mas ele vende na farmácia, com controle, ou não, os cafés que vendem entorpecente, de qualidade, etc e tal. Aí vem a história do cadastro, né? Tem que fazer um cadastro, com a receitinha médica, né? Que aí todo mundo vai bolar isso daí. E na farmácia da maconha. A farmácia da maconha. Só tem um detalhe, por que eu vou comprar na farmácia com receita, com burocracia e tudo, se na esquina da minha casa vende, né? O Disque Ramp, né? Temos de pizza, Disque Ramp, né? Chega na minha porta, mais fácil, mais prático, com a mesma qualidade. Aí a farmácia, não, tem que comprar aqui porque tem qualidade, tem selo do governo, tem isso, tem aquilo, né? E o cara do tráfico fala, conversa fiada, eu planto aqui, ó, é até orgânico meu, é bom, é até melhor do que o do governo. Então, mais ou menos isso aí, né? E aí o que acontece? Vai virar um caos, vai virar um problema. Já é um problema nos outros países que liberaram, né? Mas tudo é cultural. Parece que no Canadá o pessoal não tem muito o que fazer também, né? Não sei. A privatização é melhor do que a pública, porque é empresa privada e tal. A questão do problema, de formular um problema, da relevância e da oportunidade, tem a ver com essa discussão que a gente fez aqui agora. Né? Essa discussão que nós fizemos, ela é relevante, ela é oportuna, interessa. Por que interessa, pessoal? Porque nós não usamos drogas,
mas a gente vê todos os dias isso na televisão, no rádio, na notícia, a gente vê a questão da Cracolândia, a gente vê o sistema de saúde, e nós vemos a apreensão do tráfico, e nós vemos a fortaleza, a compra de fuzil, metralhadora, R-15, AK-47, granada, .50 que derruba helicóptero, tudo isso relacionado a essa questão desse... 70% dos outros crimes só acontece por causa desse. Eu ia falar isso aí, é que eu não lembrei dessa parte. Aí o que acontece? Aí isso aí vai onde? Vai na antítese, né? Ou na antitese. A pessoal que é contra vai argumentar isso. Fala, mas peraí, né? A partir do momento que esse pessoal começa a se fortalecer, eles vão comprar armas, vai virar uma guerra. Entende? Tem toda essa questão. Mas se chegar numa tese de que dá para liberar, aí também tem os argumentos. Pode liberar sobre determinados aspectos. Mas vocês entendem que a arma vai continuar sendo proibida, né? A associação criminosa vai continuar sendo proibida, né? Tem uma série de aspectos que envolvem isso daí, né? Porque uma coisa é plantar maconha, é muito fácil, né? Mas a folha de coca, mais o processo de sintetizar essa droga aí, mais as drogas sintéticas que vêm de outros países, tudo isso aí já é uma outra situação, diferenciada, né? Que envolve outros países, que envolve fronteiras, que envolve evasão de divisas. No Brasil, salvo engano, tirando a Amazônia, que lá tem, na Amazônia tem folha de coca, né? Mas tirando a Amazônia, a gente não tem isso no resto do país, né? Aí vamos supor que isso viesse de outros países. Então, evasão de divisa, sai dinheiro do nosso país para esses outros países, né? Tem tudo isso aí, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser visto. O governo não quer abrir mão de receita, né? Para o narcotráfico, que deixaria de ser narcotráfico, seria um narcocomércio. O tráfico é o comércio ilegal e o comércio é o comércio normal, legal, né? Na 25 de março, o comércio é tráfico, é comércio lá, né? Tem evasão de divisa, mas ainda é comércio. Então é isso, pessoal, né? Então, dentro da classificação das ideias, né? Nós temos essa, né? Aí, numa liberação de entorpecentes, olha só, né? Se eu falar entorpecentes, é muito amplo. Se eu falar só da liberação, eu não estou tratando dos entorpecentes especificamente. Eu tenho que colocar isso, por exemplo, como causas e efeitos, por exemplo, da liberação, né? De todos, pode ser até de todos, né? Pode até ser de todos, mas causas e efeitos da liberação limita o tema, né? E aí, na classificação e na hierarquização das ideias, eu poderia ter isso como título, um topo, né? E vindo aí subtítulos, e aí fazer a minha monografia, fazer meu trabalho científico, fazer a minha pesquisa jurídica, né? Só para fechar, né? Tudo dentro desses trabalhos, né, requer uma lógica, requer um estudo, né? E a formulação desse problema de pesquisa, né, a problemática maior, né, ela tem que sempre ser relevante. Eu tenho milhares de temas, mas aí tem um tema que interessa para uma camada, não interessa para outra. Parece que não é muito relevante isso, né? Mas quando eu falo de aborto, interessa praticamente todos. Quando eu falo de entorpecente, né, praticamente a todos, né? As pessoas têm filhos, têm esposa, têm marido, têm familiares, têm conhecidos, né? Tem a questão de receita, tem a questão da violência urbana, como foi citado aqui, né? Um crime está ligado a outro, então isso interessa a nós, né? Então, aborto, entorpecentes, o que mais que nós falamos? Essas questões dos crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, né? Aí, essas pautas sempre são relevantes, né? E quando surge a oportunidade? Quando tem um fato social, surge a oportunidade. Então nós vamos discutir, vamos problematizar, formular um problema, né? Problematizar, fazer aquela pergunta fundamental, né? Na aula passada, e responder com a pesquisa. É isso, né? Então acho que nós esgotamos aqui esse primeiro módulo, né? Tratando aqui do assunto do que é pesquisa jurídica, pesquisa científica, né? Metodologia científica. Demos aí 6 métodos específicos, né? 3 métodos gerais, né? Método hipotético dedutivo, método dialético, né? Muito importantes aí para a nossa área. E hoje fizemos aí uma pequena hierarquização das ideias, né? E ressaltando aí, né, como é que eu inicio? Dentro da relevância, dentro da oportunidade.
Desprezo o modismo, tá? Desprezo o problema prático. E ponto final aí, essas questões. Acho que ficou bem claro, bem tranquilo, né?